Professora Paula Miranda Ribeiro, vice-diretora da Faculdade de Ciências Econômicas, professor Eduardo Rios Neto, chefe do Departamento de Demografia, o caro colega professor João Antônio de Paula, professor Zé Alberto Marques Carvalho, nosso homenageado. Gostaria de cumprimentar os ex-reitores, professor Cid Veloso, gestão 1986-1990, professor Tomás Haroldo Mota Santos, gestão 1986-1990, professor Ronaldo Tadeu Pena, gestão 2006-2010. Gostaria de cumprimentar a professora Luiz Stalin, vice-reitora, gestão 2006-2010. Gostaria de cumprimentar os diretores e ex-diretores das unidades acadêmicas da UFMG, não vou nominá-los porque aqui existem vários. Gostaria de cumprimentar os membros da minha equipe. Gostaria de cumprimentar os ex-diretores da Faculdade de Ciência Econômica, professor Jaques, professora Thalita, professor Antônio Carlos e ao professor Luiz Antônio Macedo, vice-diretor da faculdade. Ver por aí está o professor Cândido Lima Fernandes, parece que está. Está presente? Gostaria de cumprimentar os alunos, funcionários, os professores da UFMG e da FACE. E, por fim, cumprimentar a nossa amiga querida Nazaré, esposa do professor Zé Alberto, aos familiares e amigos do professor Zé Alberto, demais autoridades, senhores e senhoras. Instituições não são obra de ações isoladas. Elas não podem prosperar quando resultam das atuações de um grupo de pessoas que se ligam apenas por interesses casualmente coincidentes. Para existir e crescer, instituições precisam expressar valores e objetivos coletivos. Elas devem resultar de compromissos e ações compartilhados por um grande número de pessoas. Se olharmos a história da universidade, da UFMG, veremos que ela teve êxito onde foi o resultado de uma construção coletiva do trabalho e do comprometimento de diferentes gerações, os ideais e anseios compartilhados por professores, funcionários e alunos. Reconhecer e valorizar este caráter coletivo e universalizante das instituições não deve e não pode impedir o reconhecimento e o papel diferenciado que algumas personalidades desempenharam e desempenham em sua criação, desenvolvimento e existência. Se a Universidade Federal de Minas Gerais, da qual nos orgulhamos, é resultado do trabalho dos que nos antecederam, devemos ao mesmo tempo reconhecer que, dentre estes, alguns se destacaram por suas ações e iniciativas. São pessoas que se colocaram à frente de seu tempo, homens e mulheres que construíram em torno de si uma liderança capaz de aglutinar, de transcender interesses particulares e promover os objetivos coletivos da vida universitária. É por esta razão que devemos celebrar a liderança e o exemplo de pessoas como Mendes Pimentel, que por sua competência e espírito público assumiu a frente da criação desta universidade, tornando-se seu primeiro reitor e uma das mais destacadas personagens de sua história. Igualmente na FACE, podemos nos orgulhar da presença de pessoas como o professor Ivon Leite de Magalhães Pinto, que por sua visão e trabalho obstinado soube promover nesta unidade um conjunto de iniciativas que se tornariam base de sua projeção no cenário acadêmico brasileiro e internacional. A cerimônia que hoje tenho a honra de presidir tem esse sentido de reconhecer e homenagear um de seus membros, que se destacou na história da nossa universidade e da nossa faculdade. O título de professor emérito é conferido pela UFMG aos professores aposentados
cujas atividades no âmbito do ensino, da pesquisa acadêmica e da gestão institucional foram consideradas de excepcional relevância. Trata-se, portanto, de um reconhecimento especial na vida universitária, uma forma de exaltar os melhores entre aqueles que por aqui passaram. É uma honraria que a Universidade Federal de Minas Gerais reserva a pouco. Ao decidir outorgar o título de professor emérito ao professor José Alberto Magno de Carvalho, a congregação da Faculdade de Ciências Econômicas torna público e permanente seu reconhecimento de que José Alberto é portador de qualidades singulares, de méritos que o distinguem entre seus pares. Foi sábia, justa e oportuna a decisão da congregação da Faculdade de Ciências Econômicas na concessão desse título. Ela não precisava esperar, como pediu José Alberto e como os rituais às vezes recomendam. Todos sabem do valor da produção intelectual do professor José Alberto, não vou me alongar nisso, dos livros e artigos que escreveu, da importância de suas pesquisas pioneiras em análise demográfica, foi aqui ressaltado, especialmente pelo professor João Antônio. Todos conhecem seu papel formador e orientador de diferentes gerações de economistas e demógrafos, dos inúmeros estudantes que orientou ao longo de suas quase 5 décadas como professor. Sabem também de seu papel destacado na implantação da pesquisa do ensino de pós-graduação em demografia no Brasil. Tudo isso em conjunto e simultâneo com uma excepcional participação e comprometimento com as atividades institucionais. Aluno brilhante, tornou-se professor desta casa em fevereiro de 1965, logo após sua formatura no traumático ano de 1964. A partir de 1966, dois anos apenas, 1 ano e meio apenas, depois de haver sido contratado, engajou na criação de um programa de pós-graduação em economia através da constituição do CEDEPLAR. Não vou aqui falar da história do CEDEPLAR, que já foi dito. Dedicando-se aos estudos da dimensão demográfica na dinâmica territorial e regional da então curso de mestrado em economia regional, José Alberto realizou o doutoramento em demografia na London School, voltando ao Brasil e tornando-se diretor do CEDEPLAR em momento crítico de sua consolidação. De sua contribuição seminal e permanente, ao longo das últimas quase 5 décadas, foi constituído o excepcional programa de pós-graduação em demografia, hoje com nota 7 na CAPES e com liderança destacada entre todos os seus congêneres da América Latina e com padrão de excelência comparável aos melhores centros mundiais de estudos nessa área de conhecimento. Um dos criadores do CEDEPLAR e seu dirigente por vários períodos, José Alberto foi diretor da FACE por 2 mandatos e teve função de destaque junto à vida universitária, ao Conselho Universitário e outras atividades. Foi o primeiro presidente da CPPD, como ele diz, foi um dos criadores da Fundeb, teve participação em um grande número de comissões e atividades de interesse da UFMG ao longo desse longo período. Embora aposentado, foi por mim convocado para continuar assessorando o atual reitorado. Fora da UFMG, José Alberto foi a grande liderança na fundação da Associação Brasileira de Estudos Populacionais e seu primeiro presidente. Foi, para mencionar apenas algumas das suas funções, vice-presidente e presidente da União Científica Internacional sobre Estudos Populacionais, cuja sede fica na Bélgica, a famosa IUSP, que congrega os que se dedicam aos estudos sobre população. Em todas essas instituições, José Alberto alcançou a liderança, o respeito de seus pares pelas atitudes simples, pelos gestos construtivos e pelo exercício de virtudes, como a capacidade do diálogo, a tolerância para com as diferenças, a valorização do pluralismo. Mais do que encarnar estas virtudes, José Alberto contaminou seus colegas com esses valores, contribuindo para torná-los parte
dos valores e compromissos que hoje fundam a identidade dessas instituições, formando gerações de discípulos e admiradores. Conheci o professor José Alberto ainda em 1966. Ele, na qualidade do jovem que compunha o grupo de 6 professores, como aqui mencionados, eu, na qualidade de funcionário do BDMG e secretário do então famoso professor Fernando Reis, que coordenava todos os estudos para a fundação e a implantação do CEDEPLAT. 10 anos depois, após fazer a transição da engenharia para a economia, eu vim bater as portas da Faculdade de Ciência Econômica e do CEDEPLAT. E desde então, tornei-me, de maneira permanente, colega e amigo do professor José Alberto. 3 anos depois de me ingressar na faculdade, na carreira de professor ainda, de professor colaborador, eu só fiz o concurso para assistente em 78, tive a precoce e desafiante missão de substituir o professor José Alberto na diretoria do CEDEPLAT. Todos sabem da traumática reunião em Porto Alegre, numa sala escura. Já que, pelas exigências legais da época, ele não poderia repetir o 3º mandato à frente de um órgão suplementar. O tributo que agora prestamos ao professor José Alberto é o reconhecimento do papel que teve na construção desta instituição e ainda um convite, ou uma convocação, para que ele continue conosco, colaborando com o crescimento e o aprimoramento da universidade, ajudando na formação de profissionais de qualidade e na preservação de valores acadêmicos que caracterizam a UFMG e a FAS. Meu caro José Alberto, tê-lo entre os professores eméritos da UFMG e da FAS é uma forma de reiterar o compromisso de nossa universidade com a busca do diálogo e com os valores de que você deu exemplo vivo ao longo de sua carreira. É uma maneira de reafirmar nosso reconhecimento pela excelência de toda uma vida dedicada à nossa universidade, que se sente honrada por tê-lo como exemplo. Espero e desejo que esteja ao nosso lado por muitos anos. E por tudo isso, receba em meu nome e em nome da professora Roxane de Carvalho Norte e de toda a universidade, a gratidão e os cumprimentos de toda a comunidade da UFMG. Parabéns, felicidade e sucesso. Muito obrigado a todos. Está encerrada a solenidade.